Desde 1907, os batistas brasileiros têm consagrado as mãos, os joelhos e os pés para alcançar as nações com o Evangelho. Somos um povo enviado, apaixonado por missões mundiais. E em 2026, a nossa cooperação ganha novas fronteiras. O Voluntários Sem Fronteiras é o programa oficial de voluntariado da Junta de Missões Mundiais, uma ponte entre a Igreja Batista no Brasil e o campo missionário em quase 100 países. Por meio das Caravanas 2026, membros das nossas igrejas podem servir por 10 a 15 dias em projetos que impactam vidas e fortalecem nossas bases missionárias ao redor do mundo. As caravanas expressam o coração da nossa denominação. Igrejas que cuidam, igrejas que enviam, igrejas que servem. Cada voluntário que vai representa uma comunidade batista inteira. Representa nossa fé, nossa cooperação, nossos valores de unidade, compaixão e dependência de Deus. Em 2026, as caravanas do Voluntários Sem Fronteiras alcançarão povos e cidades em todos os continentes: América do Sul, África, Europa, Ásia e Oriente Médio. Do Chile à Colômbia, da Itália à França, da Coreia do Sul ao Japão, de Angola ao Egito. A presença batista se fortalece e o testemunho de Cristo se espalha entre povos alcançados e não alcançados. Jovens, adultos, profissionais, educadores, pastores, equipes de saúde, artistas, intercessores, há oportunidades para todas as idades, incluindo programas específicos para adolescentes e crianças com seus responsáveis. Em cada caravana, a JMM fornece direcionamento, segurança, capacitação e acompanhamento missionário. Quando um voluntário atravessa fronteiras, a CBB está indo com ele. O que fazemos juntos chega mais longe. O Voluntários Sem Fronteiras é a expressão viva da nossa visão denominacional: formar líderes, cumprir a grande comissão e impactar as nações. Neste ano da Semana Batista, convidamos você, sua família e sua igreja a participarem desta grande obra de Deus. Levante voluntários, envie equipes, ore, invista, participe. Caravanas Voluntários Sem Fronteiras 2026. A igreja servindo as nações. Você vai, nós enviamos, Deus transforma. De Belém, no coração do Pará, abre-se caminho para um território onde a terra protege os rios do mar. Quase 3.000 ilhas e ilhotas se erguem como guardiães entre a grandiosidade do rio Amazonas e a imensidão do Atlântico. Um mosaico de águas e florestas, onde natureza e a cultura se misturam. Esta é a maior ilha fluvio-marinha do planeta. Este é o Marajó. Todo o arquipélago Marajó, nós não chegamos a 300
ovelhas do Senhor Jesus, do povo batista. Nós queremos chegar até 2033 em todas as cidades do Marajó. No Marajó não há estradas nem trilhas. São os rios e as baías que desenham os caminhos. Belém, Abaetetuba e Macapá são os principais portos para alcançar as terras marajoaras. E uma vez lá, é sempre pelas águas que se revelam as principais rotas. Estamos chegando à cidade de Muaná, 2 horas e meia nesta embarcação. Aqui estamos de um dos bairros da cidade. Vocês estão vendo como é a realidade dos moradores daqui. Então, as palafitas. Aqui a realidade, a água desse momento, ela sobe e desce, é amarela, todos os dias ela tem esse movimento. O Marajó, terra de paisagens exuberantes e de um povo acolhedor, também carrega grandes desafios sociais. É nesse contraste que se revela a vida do marajoara. Se a gente conversar diretamente com elas, a gente for sentar, conversar, elas estão satisfeitas. Qual é a maior necessidade do povo marajó? O que mais necessita para o povo das comunidades, da cidade? Olha, não tenho do que me queixar, né? Aqui em Muaná, saneamento básico, falta. A água encanada, a água aqui só dá 1 hora no dia. Tirando disso, não tenho do que me queixar. Nós temos no Marajó o pior IDH do Brasil. Mais de 70%, a grande maioria, elas vivem hoje da assistência do governo. Outra dificuldade que a gente percebe também, que a gente ouve muito falar, são dos abusos de meninos, meninas que estão vulneráveis e muitas das vezes levados a essa vulnerabilidade pela própria família. Existe muito tráfico de criança, abuso sexual, isso é real? É verdade. É verdade? É verdade. Realmente, já teve vários casos que foi absurdo pra gente, né? Inclusive de um professor. Como nesse local onde nós estamos, há fatos que as meninas vão atracar nas balsas que passam aqui. Muitos pais aqui que abusam dos seus próprios filhos. A igreja tem um papel importante para essas transformações. A presença de novos pastores no Marajó representa um dos maiores desafios para os batistas. No dia 24 de agosto de 2025, mais um missionário foi aprovado no Conselho Pastoral. E nós chegamos a um veredito, de maneira unânime, foi aprovado. E o passo que agora inicia-se é muito bom para a questão de podermos também estar compartilhando com nossos irmãos e também estar incentivando outros a poderem ingressar nessa obra maravilhosa. E neste mesmo dia em que um novo pastor foi aprovado para o campo, 6 pessoas desceram as águas em Muaná. No coração do Marajó, o Evangelho continua gerando vida em meio a tantos desafios. E hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura, que eu estou restaurada assim, e firmada na rocha mesmo. Igrejas enfraquecidas fazem parte da dura realidade dos batistas do Marajó. Comunidades que já foram relevantes e hoje vivem à sombra da própria história. O Marajó ele está realmente necessitado, na verdade, de obreiros. Muita igreja sem pastor. Também a questão de uma necessidade urgente de revitalização dessas igrejas. A primeira igreja Batista de Curralinho, 30 anos, uma igreja que já foi relevante na comunidade e hoje se encontra em uma situação com apenas 7 membros. Tem relatos que tinha muitos membros, em torno de 100 membros. Essa igreja ela não progrediu, não avançou, recuou. O nosso espaço é grande, nosso templo é bonito, banco é bonito, mas sem membros. E o povo está aí fora precisando e até morrendo sem Cristo. Temos que fazer alguma coisa. Uma cidade de 30 mil habitantes, nós não podemos estar satisfeitos com apenas 7 membros e vamos avançar na revitalização da primeira igreja batista aqui em Curralinho, no Marajó. 6 cidades do Marajó ainda aguardam a presença batista. Em São Sebastião da Boa Vista, essa espera está prestes a terminar. Em breve, um casal experiente de missionários chegará para escrever uma nova história. Se nós temos igrejas sem pastores, também nós temos municípios que não existem igrejas
batista, então nós precisamos de plantação também de igreja no Marajó. São Sebastião da Boa Vista é o reflexo do resto do Marajó, das outras cidades do Marajó, uma população carente, uma população que precisa do Evangelho. Aqui é uma das cidades, das 6 cidades que não tem trabalho batista. Precisamos de pastores, missionários que façam discípulos, para quando chegar a nossa hora de sair de cena, nós possamos apresentar um discípulo, apresentar alguém que vai suceder a nossa caminhada pastoral, missionária para a glória de Deus. Então são grandes os desafios para ele de Marajó. As almas estão sedentas, as almas estão precisando. Então seja você essa pessoa que vai fazer a diferença neste tempo agora que Deus preparou para você. Venha fazer parte do Projeto Marajó. O tempo é agora. Não podemos esperar mais. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do 6º Congresso Missiológico da ABBET. A programação de hoje segue com discussões e contribuições muito relevantes para todos aqueles que desejam compreender melhor os desafios da tarefa missionária na atualidade. Continue conosco e aproveite cada momento do encontro de hoje. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o professor William Quintela, da Teológica de São Paulo, e quero convidá-los para o nosso segundo dia, no nosso 6º Congresso Missiológico da ABBET, a importância
do autóctone, o fator autóctone na tarefa, no trabalho missionário. Eu posso falar com propriedade nesse sentido porque fui missionário vários anos, transcultural, servindo ao Senhor, e a gente entende que essa cooperação entre os missionários que são enviados, formando líderes locais, que entendam de fato o coração da missão e reproduzam, nós conseguimos pôr em prática aquilo que Paulo falou para Timóteo, que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis, idôneos, que vão transmitir a outros. E assim, então, nós temos a igreja crescendo e florescendo. E nesse segundo dia, falando nesse sentido, nós vamos ter o nosso missionário Pierre Celestin, que vai falar sobre compartilhar o DNA missionário, a compreensão que desenvolve e envia líderes locais, essa cooperação no envio de líderes locais. Isso é importantíssimo, por quê? Porque na medida que você trabalha em sintonia e junto com os missionários, com os líderes locais, formando líderes, treinando, então nós vemos as coisas acontecendo e o trabalho que dá frutos. E a segunda reflexão do missionário Pierre Celestin vai ser sobre isso, né? A missão floresce quando cria raízes locais. Por isso, não adianta fazer um trabalho estrangeiro, chega o missionário, trabalha, mas se não deixa, cria esses líderes, forma esses líderes locais que criem raízes, o trabalho não vai para frente. E, finalmente, nesse segundo dia, outra reflexão acontecerá com a missionária Marília Manhães, que vai falar especificamente sobre o grupo dos surdos, que é um trabalho que Deus está trabalhando, um povo que Deus está alcançando, né? Povo aqui, entre aspas, é um grupo que Deus tem alcançado em vários países, formando nova liderança. Uns já estão estudando, fazendo faculdade teológica, e eles estão sendo alcançados. Mas é um desafio. Então, ter os próprios surdos sendo formados, treinados para alcançar outros, para a glória de Deus. Você não pode perder esse segundo dia, está sensacional o nosso congresso missiológico da ABBET. Deus abençoe, convide, divulgue e venha participar. O mundo mudou, as culturas se diversificaram e o desafio da missão exige novas reflexões. Mas como a igreja deve responder a tudo isso? A revista Reflexão Missiológica é um espaço de estudo e diálogo produzido pelo Núcleo da Inteligência Missionária da Junta de Missões Mundiais. Um ambiente dedicado à produção de conteúdos inéditos e pesquisas relevantes para a missão. Se você é professor, pesquisador, estudante ou um cristão interessado em aprofundar a reflexão teológica missionária, nessa edição você vai encontrar reflexões sobre antropologia da missão em Cabo Verde, os desafios da igreja diante das diásporas, a prática missionária na era digital, além de resenhas e relatos missionários vindo da Venezuela e de Guiné-Bissau. Acesse a nova edição da revista Reflexão Missiológica, porque refletir sobre a missão também faz parte de completá-la. Começa agora o momento de aprendizagem com conteúdos importantes e relevantes. Absorva o máximo possível e anote o que achar relevante. Uma boa palestra para todos. Pierre Celestin é pastor reverendo ordenado em 2001 no Senegal. Viveu no país por mais de 20 anos, servindo como pastor da Igreja Batista de Dakar, presidente da Juventude Evangélica do Senegal, diretor do Centro Evangélico Missionário, além de ter atuado como estudante e professor em instituições teológicas no Senegal e em programas de formação ligados ao Instituto Bíblico de Genebra. Em 2012, retornou ao seu país de origem como missionário da Junta de Missões Mundiais. Em 2016, serviu em Camarões como representante da JMM, professor e mobilizador missionário. Entre 2016 e 2021, foi enviado ao Togo, onde ensinou na Escola Batista de Teologia da África Ocidental e no Instituto Bíblico Batista do Togo. Desde 2021, está novamente no Senegal, cuidando das igrejas da Missão Batista Brasileira no país. Acompanhem agora o pastor Pierre Celestin. Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous accorde sa grâce pendant vos travaux de réflexion en cette période de congrès à Bibet. Moi, je suis Pierre Celestin, je suis
chrétien, serviteur de Dieu comme vous, et je suis passé par les bancs de l'école biblique comme vous, et il m'a été demandé en cette saison de vous apporter une réflexion sur le facteur autochtone et la logique du royaume. Comment la mission peut-elle s'épanouir en s'enracinant localement? La mission parcourt toute la parole de Dieu. De Genèse 1 à Apocalypse 22, Dieu est en mission. Et dans l'Ancien Testament, la mission est centripète. C'est-à-dire que les populations, les peuples étrangers, les peuples non israélites devaient venir en Israël pour rencontrer Yahvé, le Dieu vivant et vrai. Dans le Nouveau Testament, à l'inverse, la mission est centrifuge. C'est-à-dire que les peuples doivent sortir des 4 murs de l'église locale pour aller rencontrer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans les rues, dans les marchés et partout où ils se trouvent. Si, dans l'Ancien Testament, la mission est, comme le dit John Piper dans son livre « Que les nations le louent », si la mission de l'Ancien Testament consiste à venir voir, la mission est de type « venez voir », dans le Nouveau Testament, elle est de type « allez annoncer ». Alors, la mission dans le Nouveau Testament est si importante que le Seigneur Jésus-Christ en parle au moins 5 fois de manière explicite, sans compter toutes les fois où, dans son message, il implique la mission. Mais 5 fois, à la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, 18 à 20, à la fin de l'évangile de Marc, Matthieu 16, 15 à 16, à la fin de l'évangile de Luc, Luc 24, 24 à 27, à la fin de l'évangile de Jean, Jean 17, 18, Jean 20, 21, au début du livre des Actes, Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit clairement à ses disciples, et donc à vous et à moi, d'aller en mission. Nous ne pouvons pas lire la Bible de manière sérieuse sans aller en mission. Toutes les fois où un chrétien qui connaît réellement le Seigneur ouvre la Bible pour la lire, il est en train de lire l'intention missiologique de Dieu. Dieu aime le monde, Dieu aime les hommes, Dieu aime l'humanité et Dieu veut rencontrer chaque être humain dans son contexte, dans son vécu, dans son expérience existentielle quotidienne. Et Dieu a non seulement envoyé son Fils, mais son Fils nous a envoyés. Comme le Père m'a envoyé, dit le Seigneur Jésus-Christ, moi aussi, je vous envoie. Nous sommes donc appelés à aller en mission et notre mission est la continuation de la mission du Seigneur. Notre mission est identique à la mission du Seigneur. Nous allons dans le monde pour annoncer le message de l'Évangile et ramener chaque être humain qui ne connaît pas le Seigneur à lui. Pour la réussite de cette mission, en tant que missionnaire, en tant que missionnaire expatrié ou étranger, nous ne devons pas faire des greffes étrangères. C'est-à-dire que nous ne devons pas importer des modèles achevés d'un contexte vers un autre. La mission doit être incarnée. Le Fils de Dieu que nous servons a quitté l'environnement extrêmement glorieux dans lequel il vivait pour entrer dans notre monde. Les théologiens l'ont appelé l'incarnation. C'est-à-dire que le Fils est entré dans notre chair. Il est non seulement entré dans notre chair, l'incarnation n'est pas simplement corporelle, mais il est entré dans notre culture, à tout le moins dans la culture juive de l'époque, israélite de l'époque. L'incarnation est donc aussi culturelle. Et il a fait cela pour transformer la vie de 12 hommes qu'il avait à ses côtés. Le facteur autochtone postule donc que l'église locale devrait être au centre de l'entreprise et de la tâche missiologique. L'église locale doit revenir au centre. Parce que l'église locale connaît mieux son contexte,
en tant qu'Église autochtone. Qu'est-ce que cela implique donc du missionnaire? Qu'est-ce que cela implique de moi, qui suis missionnaire de la Junta de Mission Mondiale au Sénégal? Qu'est-ce que cela implique de moi dans le contexte du Sénégal? Je vous propose également 3 pistes de réflexion sans les développer nécessairement entièrement, sans les achever. Premièrement, pour que le missionnaire réussisse à mettre en place ce facteur autochtone dans la logique du royaume, il est important, premièrement, que le missionnaire soit un homme d'écoute. Premièrement, donc, je vais vous parler de la nécessité d'une écoute attentive. Proverbe, chapitre 1, verset 5 dit que l'homme sage, le sage, écoute. Le sage écoute. Oui, nous allons dans une terre étrangère, nous avons des connaissances intellectuelles, nous avons un bagage, mais lorsque nous arrivons dans cette terre étrangère, lorsque nous traversons notre propre culture pour entrer dans une autre culture, nous devenons des apprentis. Nous allons pour apprendre. Le missionnaire est donc un apprenti. Il pose des questions et il attend des réponses. Malheureusement, dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire des missions, parfois, dans certaines missions ont échoué parce que le missionnaire est parti dans un contexte différent avec les questions et lui-même aussi il avait toutes les réponses. Nous devons agir différemment. Nous devons donc avoir nos oreilles grandement ouvertes. Nous devons, comme Néhémie, bien que nous ayons une idée plus ou moins précise de la mission qui nous attend, nous devons, comme Néhémie, lorsqu'il arriva à Jérusalem, nous devons observer, nous devons analyser, nous devons examiner. Avant de proposer un chemin aux hommes, nous devons apprendre, écouter, observer, examiner de manière à pénétrer la culture, pas simplement à rester sur les superficialités, de manière à comprendre comment est-ce que les valeurs, les codes se transmettent à l'intérieur de ces cultures. Donc, premièrement, le missionnaire est un homme d'écoute. Deuxièmement, la nécessité de valoriser les talents et les expertises locales. Je suis toujours émerveillé de voir que le Seigneur Jésus, qui aurait pu terminer la mission en un jour, en convertissant tout le monde par le pouvoir qu'il avait, a mis à ses côtés, a choisi 12 hommes qu'il a laissés à ses côtés. Il a passé du temps avec eux. Il a toujours vécu avec eux. Il n'a pas vécu loin d'eux. Il a partagé, mangé, dormi, ri, pleuré avec eux. Puis, au moment même où on aurait pu penser qu'il ne quitterait pas la terre, parce que tous n'étaient pas encore entièrement affermis, Jacques et Jean voulaient que le feu tombe sur la Samarie. Judas l'a trahi. Pierre l'a renié 3 fois. Au moment même où on aurait pu penser que le Seigneur n'aurait pas dû les laisser seuls, le Seigneur décide de quitter ce monde et leur laisser son Église, leur laisser le soin de continuer la mission. Le Seigneur envoie par cet acte, par cette façon de faire, que le Seigneur a valorisé leurs talents et leurs expertises. Bien qu'ils sachent qu'ils n'avaient pas encore toutes les compétences nécessaires, mais ils faisaient confiance à l'Esprit de Dieu qui est en eux. Donc, lorsque nous allons sur les champs missionnaires, nous faisons confiance aux expertises locales, aux talents locaux, aux dons locaux, en faisant confiance à l'Esprit de Dieu qui vit dans les hommes. Pour cela, le missionnaire forme, équipe, responsabilise, afin que les uns et les autres portent l'Évangile, n'est-ce pas, devant la société et le contexte dans lequel ils vivent. Cela implique donc, troisièmement, que le missionnaire doit promouvoir la langue et la culture locale. Et c'est ici, parfois, que les missionnaires ont beaucoup de travail, ou ça peut mettre 3, 4, 5 ans. Moi, je suis serviteur de Dieu au Sénégal. Par la grâce de Dieu,
Je peux aller au marché faire mes courses en Wolof, mais je constate que j'ai encore tellement à apprendre la langue. Mais c'est en favorisant la langue, c'est en permettant aux gens d'écouter les messages de l'Évangile dans leur langue de cœur que l'Évangile avance. L'expression de l'Évangile devrait refléter l'identité des peuples qui le reçoivent. Alors que vous et moi, dans notre mission, que ce soit dans l'église locale ou sur le champ missionnaire, que nous soyons des hommes d'écoute, que nous soyons des hommes qui valorisent les expertises locales, les dons et les talents locaux, que nous soyons également les gens qui font la promotion de la culture locale, afin que le nom de Dieu en tout lieu soit honoré et glorifié en Jésus-Christ et en lui seul. Que Dieu vous bénisse, bonnes études, et que Dieu vous accorde d'aller le plus loin possible dans vos études, mais d'aller aussi le plus profondément possible dans votre mission. À sa gloire, en Jésus et en lui seul. Au Sénégal, on dit Chikanam Akanam. Que Dieu vous bénisse. Merci. Muito bom, Nilton, muito bom mesmo. Você trazer isso para nós, de quem está lá na ponta. E eu queria só, a gente caminhando já para o fim, porque nosso tempo parece que está... Eu queria do professor Alcir, você trazer para nós isso, como poderia ser essa nossa intencionalidade, nós na educação teológica, nos seminários, nossa colaboração para ter uma missão mais policêntrica, menos centralizadora, e nós darmos essa contribuição para que nossos alunos tenham uma visão paradigmática mais correta, né? Geralmente predomina nas igrejas aquela visão de missão como sendo simplesmente evangelismo, né? E às vezes falta muito essa discussão do paradigma, né? Como a gente entende missão e o papel de cada crente, que aí isso passa pela discussão de vocação, como você já falou, não é? E quando a gente pensa na reforma, o quanto essa foi uma bandeira da reforma, a vocação individual, mas a vocação da igreja também. Então tem coisas que parece que nós precisamos, talvez, periodicamente, refrescar nossa memória e pensar assim, o que o Senhor pensa, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor... Né? Eu não sei, eu penso assim, até em a gente ter mais fóruns nas escolas, conversar mais. Enfim, eu queria que você falasse um pouco agora, levando a bola para você. Alzira, você tem toda a razão. Eu gosto de falar que nós estamos num mundo em constante mudança, né? Um mundo em constante desenvolvimento, ampliação de realidades através, né, dessa hiperdigitalização da vida, essa hiperconexão. A gente está vivendo a experiência de uma realidade muito ligada à performance das redes sociais, e muitas vezes essa situação tem gerado esgotamento, cansaço, solidão, individualismos, né? Quer dizer, há muitos autores que falam sobre esses problemas atuais, mas sabe que a experiência de trabalho na Europa, quer seja na Europa do Norte, no norte da Europa, desculpa, com uma influência muito mais liberal, ou quer seja no sul da Europa, com uma influência muito grande de fundamentalismo religioso, a questão principal é uma igreja que deixou de ter a sua consciência enquanto comunidade de discernimento e enquanto comunidade profética no mundo que vive. Ela perdeu a consciência de quem ela era. Ela perdeu o discernimento de quem ela era. E é curioso que muitas vezes, mesmo perdendo o discernimento, ela continua fazendo missão e espalhando missionários para vários lugares do mundo. O que a gente percebe hoje, num contexto onde há uma crise vocacional, esse termo, essa expressão, ela é muito relativa, mas acaba resumindo muito isso, onde há uma crise vocacional muito grande, onde o percentual de evangélicos, né, é muito pequeno, nos vários países, principalmente da ocidental, quando você tem um conceito de um continente que foi cristianizado e foi o primeiro a começar a ser descristianizado. Como nós pensamos nessa aridez religiosa, os vários desafios que nós temos à frente.
Uma igreja talvez fechada em si mesmo, não percebe muitas vezes a bênção que é o fenômeno migratório que chega nos diferentes países e a possibilidade de unir forças para que no futuro, na segunda e terceira gerações, nós tenhamos novamente uma Europa fortalecida. Quando você olha para todo esse cenário, você pensa qual é a missiologia, ou que tipo de missiologia, ou como nós podemos pensar missão em nossos centros de formação para recuperar essa dimensão da igreja local como um lugar central para que a vida, para que a vocação, para que a experiência de discernimento aconteça e ali nós vejamos novos líderes sendo formados, nós vejamos novas gerações sendo alcançadas pela palavra de Deus. Eu acho que o papel que nós temos enquanto um seminário de formação, num contexto na Europa hoje, qualquer que seja a sua realidade, é de um profundo sentimento de que nós temos que nos voltar à palavra. Nós temos que nos voltar à consciência daquilo que a palavra diz a respeito da igreja. Porque nós tivemos grandes instituições de ensino, grandes movimentos missionários, igrejas fortes naquele continente, mas que hoje passam como que uma história passada que o próprio continente não tem interesse. Por isso o papel hoje é fundamental a resistir à tentação dos modelos, dos paradigmas já instituídos, que na verdade muitos deles foram estabelecidos naquele continente, mas que já não respondem à realidade. É voltar a levar a comunidade de fé aos pés da palavra e levar a nossa teologia à sua consciência missional. Como alguém já disse, né, lá no passado, teologia não é um luxo da igreja, não é um privilégio de alguns, é resposta a uma igreja em missão. Toda vez que a igreja faz missão e ela se depara com novas realidades, ela precisa fazer teologia. Uma teologia que é feita como resposta fiel à verdade revelada, mas com discernimento da realidade vivida e com vocação profética de denunciar o pecado e anunciar a restauração que é em Cristo. Mas isso é preciso ser feito olhando as realidades, olhando os tempos, discernindo as realidades que a gente se impõe e pensando qual é a igreja que o Senhor deseja que nasça naquela comunidade. Uma igreja fiel à palavra e comprometida com a missão. Como bem disse o Newton, é levar essa igreja a não apenas reproduzir modelos existentes, mas reproduzir uma consciência missional. Uma consciência de que uma igreja que faz missões, ela não apenas consome produtos ou consome eventos e atividades, mas ela tem consciência profunda, ela tem discernimento comunitário de quem ela é. E mais do que tudo, é um lugar que reproduz, desenvolve e sustenta vocações. Muito bom, hein? Muito bom. Aqui tem assunto para a gente conversar muito. E é uma que nem dá para abrir para conversar com todos os professores. Às vezes minha vontade, Alcir, era a gente ter aqui vários na plataforma e conversar, o outro pergunta. Eu queria, para caminhar para o fim aqui, para terminarmos, eu queria pedir para o Newton, então, fechar para nós assim, Newton, você que está na ponta, o que muda, então, se a igreja aqui, que vamos pôr nós do universo enviador, né? Se essa igreja do universo enviador, aquela igreja lá do universo receptor que recebe e que antes tinha essa concepção de simplesmente ser um agente passivo da missão. Então, o que muda quando os dois se veem protagonistas, se veem, assim, cada um querendo entender sua parte na missão de Deus, tanto a igreja daqui, a de lá, a da China, a da Amazônia, cada igreja tentando entender sua vocação diante de Deus, o que Deus espera dela, qual o seu papel, assumindo o seu protagonismo. Então, você que está ali na ponta, como você sente essa mudança? Qual a diferença de uma igreja que entende bem essa sua missão, tanto essa daqui como a que está lá? Você nos dá essa visão de quem convive com os dois polos. Joia. Muito interessante, e complementando aí um pouco do que o Alcir estava falando,
Existe uma frase do Alvin Toffler, ele fala assim: ou você tem uma estratégia, ou fatalmente fará parte de uma estratégia de alguém, né? Ou seja, ou você olha um pouquinho mais para outras possibilidades de fazer missões, eu quero aqui parafrasear, né? Outras possibilidades que eu digo além daquilo que aprendemos, ou a gente vai acabar reproduzindo somente aquilo que temos visto, né? Então o desafio a partir dessa igreja que deseja ser protagonista no envio, no apoio ao enviado e também no envio, e juntando com a visão do campo que deseja também ser despertado, nós hoje teríamos uma grande transformação global. Eu falo nisso porque quando a gente olha para o Brasil e olha para diversos países, né, a gente vai perceber que existe um campo muito grande de despertamento vocacional e missional no mundo. Eu tiro, por exemplo, eu vivo no Chile, vivo hoje em Santiago, vivo uma realidade, por exemplo, de um país que nos anos 80 e 90 decidiu plantar muitas igrejas. E realmente plantou-se muitas igrejas, mas não investiu na área vocacional, não investiu no despertamento missiológico, não investiu no despertamento vocacional. Ou seja, vamos plantar, mas sem uma estratégia missional, nós estamos fora da missão de Deus. Por quê? Nós temos que plantar e cuidar dessa plantação para que essa plantação venha também a despertar uma linha de vocacionados e futuros plantadores no campo. Então, o desafio nosso, como visão global, e a partir das nossas instituições, investir nessa igreja, nessa futura igreja que está no Brasil, falando de Brasil, né, para que ela cada vez mais continue dentro dessa visão da missão de Deus para o mundo. E quando estivermos e olharmos para esta igreja que está nos diversos pontos do mundo sendo plantada, que ela receba esse impulso missionário e não só seja mais uma igreja, porque a igreja plantada, ela deixa de ter a sua importância na visão de Deus a partir do momento que ela perde a visão missional. Então, juntando o desejo que temos de uma mudança, ou eu não diria nem uma mudança, mas um aperfeiçoamento da nossa própria visão a partir da onde estamos, para termos uma qualidade missiológica no mundo, nós precisamos unir forças e conhecer um pouco mais das realidades fora, porque quando conhecemos um pouco mais das realidades fora do nosso contexto, né, nós vamos com certeza nos despertar e buscar alinhar a visão e também buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus começou lá em Gênesis, né? Quando vemos Deus criando todas as coisas e olhando para as nações. Farei de vocês uma grande multidão, incontável. Renova isso em Abraão. Farei de vocês uma grande multidão. E renova isso quando chama o povo do Egito. Olha, para que vocês sejam bênção para as nações. E quando o próprio Deus vem à terra, ele faz o quê? Ele junta 12 pessoas e diz, para que vocês alcancem as nações. E aí ele levanta a igreja para quê? Para fazer diferença às nações. E quando vemos em Apocalipse, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, nós somos a visão de Deus para o mundo. Deus usa a igreja para fazer missões, mas sempre com a visão de nações, nunca para nós mesmos e sempre para as nações. Então fica aí a minha palavra, né, de contribuição, esperando de alguma maneira que juntos continuemos, porque sabemos que
há muita coisa já sendo feita, muita coisa boa, muita coisa acontecendo e muita coisa já chegando nos campos e muita coisa influenciando as nações, e juntos, por amor ao reino, com certeza cumpriremos a missão de Deus. Que lindo, Newton. Deus te abençoe, obrigada. E só dando um pitaco aqui para o Alcir fechar, as nações é o ideal de Deus desde Gênesis, né? Então a turma acha, missões mundiais, só falo das nações. Jesus mandou para as nações discipular, fazer discípulos de todas as nações, e desde o Gênesis o ideal do nosso Deus é as nações. Ele fala assim: Israel, se você me obedecer, as nações virão a mim, né? As nações vão ver, então em ti serão benditas todas as nações. Então esse é o ideal de Deus, nós sermos essa vitrine para as nações. Alcir, fecha para nós aí, e dando o teu pitaco final nesse tema, deixando a sua consideração. Obrigado, Nauzira. É isso mesmo que vocês disseram. Acho que passa por essa consciência de quem nós somos enquanto parte desse grande projeto de Deus. E isso é fundamental. É tentar discernir como nós nos engajamos enquanto comunidade de fé, enquanto igreja local, enquanto movimento, mais do que enquanto uma força local, mas enquanto esse movimento que ultrapassa fronteiras, que gera presenças em vários lugares, presenças transformadoras. E quando nós falamos em vocações despertadas que se multiplicam, são vocações para a vida, são vocações para a realização do projeto de Deus, do desejo que Deus tem de nos usar para reconciliar todas as coisas. Então, através da plantação da igreja, através do discipulado, o Newton falou de países com certa resistência, com certos desafios para a evangelização, mas nós assumimos o compromisso de uma presença transformadora, de uma presença que anuncie o reino de Deus, que sinalize a graça de Deus. Nós vamos ver líderes inspirados, líderes motivados. E para as nações, Nauzira, para completar, o grande desafio é esse. Se há uma diferença muito grande entre aquilo que a gente vive, as novas gerações não terão interesse nenhum nos nossos discursos. Nós fomos às nações, aos povos, quer sejam em culturas e contextos, com o desejo de viver o que a gente fala, de falar daquilo que de fato vivemos em Cristo. A tendência é nós vermos líderes inspirados, vários, e essa multiplicação, essa força que muitas vezes é silenciosa, é o Espírito que age amplosamente, multiplicando homens, amplificando, trazendo novos sujeitos para a missão. É maravilhoso. Vemos isso no campo missionário, pessoas que são discipuladas e agora protagonistas. Essa expansão guiada pelo Espírito, motivada pelo Pai, multiplicando vossos corações, Pai, amor pela palavra, fazendo que já esteja ali como presença transformadora, atuante, profética, na realidade onde ela se encontra. Isso não apenas como nós percebemos o papel igreja local, mas também dos seminários, como esses espaços privilegiados de produzir e refletir uma teologia que nos aproxime mais da palavra de Deus, mais do propósito que Deus tem para cada encontro de discípulos dele. Obrigado. Amém. Amém. E que Deus abençoe a todos. Nos despedimos por aqui. Que essas reflexões, possam gerar em todos nós esse desejo de cada um de nós se envolver com o que Deus quer fazer no mundo, cada um de nós dando sua contribuição para o cumprimento da missão de Deus. Tanto o seminário, o professor, lá na faculdade, até a pessoa que faz o cafezinho, às vezes eu vou lá conversar com ela. Então, cada um de nós está dando sua contribuição para completarmos essa missão, até que ele venha, Então, será pregado este evangelho do reino, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, que Deus nos abençoe, obrigada a cada professor, que Deus abençoe suas aulas, seu ministério, seu trabalho. Tchau, então. Estamos nos aproximando do encerramento de mais uma etapa do nosso congresso. Até aqui, temos sido provocados a pensar, rever práticas e considerar novas possibilidades para a missão.
Mas a nossa programação continua. Sigamos juntos nesse tempo de aprendizado e comunhão. Eu agradeço a oportunidade de estar com os irmãos nesse dia para falar de algo tão importante que tem impactado o nosso coração. Meu nome é Marília Moraes Manhães, trabalho em missões nacionais há alguns anos e louvo a Deus por essa oportunidade de poder falar daquilo que temos vivido, né, junto ao povo surdo. E Missões Nacionais tem trabalhado nessa visão de alcançar os surdos como povos não alcançados. E é um privilégio poder partilhar e participar desse momento. E quando a gente pensa, né, no povo surdo, eu quero trabalhar com os irmãos nesse dia da missão nas mãos do povo, um fator autóctone em ação. O que é o surdo como um povo autóctone em ação? Como eles vão realmente realizar essa obra na evangelização dos surdos? E quando falamos de missões, muitas das vezes pensamos em alguém indo a um povo diferente. Mas existe algo ainda mais poderoso, quando Deus levanta alguém dentro do seu próprio povo. E hoje quero trazer um exemplo muito claro, né, das comunidades surdas, do povo surdo. Não é apenas um grupo, como nós entendemos muitas das vezes, com uma limitação, mas sim uma cultura, uma língua própria, uma identidade, a forma única de ver e perceber o mundo ao seu redor. E pensando nisso, a palavra de Deus nos ensina, né, nos mostra como devemos fazer para alcançar, né, um povo de uma própria comunidade, de uma própria cultura. Em Atos capítulo 14, versículo 21 a 22, nós podemos ler o seguinte: e depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E designaram-lhes presbíteros em cada igreja e, orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Em Atos dos Apóstolos, nesse mesmo capítulo, no versículo 23, podemos ver Paulo e Barnabé levantando líderes locais. E isso é fundamental para entender a continuidade da obra, destacando o modelo de Paulo e Barnabé de não apenas pregar, não apenas evangelizar, ir a um projeto ou ir a uma determinada situação e deixar o evangelho para eles, mas de estabelecer uma estrutura local de liderança. O foco principal aí está no versículo 23, que mostra o levantamento de líderes autóctones, ou seja, de líderes do próprio povo, para garantir a continuidade da obra missionária. O que é um fator autóctone? É levantar pessoas de dentro do próprio povo para cumprir a sua missão, anunciar o evangelho, fazer discípulos e plantar igrejas vivas no contexto. E isso nós estamos vivendo em missões nacionais. Eles entenderam algo essencial, os surdos entenderam algo essencial. O povo surdo de uma comunidade que usa uma língua brasileira de sinais, que tem a sua identidade muito direcionada ao contexto linguístico, cultural, eles aprenderam o que era essencial. A igreja cresce de verdade quando o próprio povo assume a missão, entende a sua cultura, porque eles entendem a sua cultura, eles assumem a missão, eles influenciam o seu próprio povo. Aqui entra um ponto central. Muitas das vezes, os ouvintes, né, nós que falamos, né, nós que estamos aqui, né, ouvindo de tudo que está acontecendo neste evento, muitas das vezes nós ouvintes tentamos alcançar os surdos. E isso é importante chegar próximo, é importante levar a palavra a eles, isso é importante, mas existe um limite. Um ouvinte pode aprender a Libras, a língua brasileira de sinais, um ouvinte pode amar, pode ajudar em vários aspectos dentro da comunidade surda, mas a missão acontece de forma mais profunda quando o próprio surdo alcança o surdo, alcança seu próprio povo. Por que isso importa? Porque eles usam a língua do coração, que é a língua brasileira de sinais, que não é somente uma mera comunicação, e sim uma identidade.
experiência compartilhada. O surdo entende o outro sem precisar de muita explicação. Ele se compreende dentro das suas necessidades, dentro da sua visão de mundo. Acesso emocional e cultural. A mensagem do Evangelho chega assim com mais clareza, né? Chega a verdade, a essência dessa mensagem chega no coração desse povo quando ela é ministrada do povo para o próprio povo, do surdo para o próprio surdo. E um alerta importante que eu quero deixar para os irmãos, que a igreja precisa tomar cuidado para não fazer tudo para o povo surdo, sem eles estarem presentes. Sendo assim, não devemos fazer para eles, devemos fazer com eles e, principalmente, permitir que façam por eles mesmos. O protagonismo precisa ser do próprio povo surdo. E como isso deve ser na prática? A aplicação prática para esse momento de capacitar e de ensinar e de instruir um povo autóctone, precisamos formar líderes entre eles, entre os surdos, investir em discipulado dentro da comunidade surda, para dar um espaço real de liderança, não só participação. Né? O que nós temos visto, o que nós temos presenciado muitas das vezes em nossas igrejas, os surdos são passivos, eles são meros participantes de um grande movimento, né? De um grande culto, né? de alguns eventos que promovemos, mas eles não são participativos, eles não são ativos na obra. Estamos fazendo para eles ou formando líderes. E para concluir, né, a nossa fala nesse dia, né, o fator autóctone nos ensina algo poderoso. O fator autóctone nos ensina algo poderoso. Deus não quer apenas alcançar um povo. Ele quer que esse povo se levante e alcance outros. Deus levanta pessoas dentro de cada realidade para cumprir a sua missão, que nos foi dada em Mateus 28, 19 a 20. E de por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as nações. E algo que eu queria deixar para vocês, que guardem no coração de vocês. O Evangelho se torna mais vivo quando é proclamado na língua, na cultura e pela voz de um próprio povo. Que Deus abençoe os irmãos, que possamos realmente investir em vidas, em povos não alcançados, para que eles venham ao conhecimento da palavra de Deus em sua profundidade, para que eles possam ministrar ao coração de outros, e assim nós podemos ver, né, o final de tudo isso. Os surdos ouvindo a palavra do livro, não somente aqui, mas sendo exaltado para a glória de Deus na eternidade. Amém. Olá, meus queridos irmãos, que alegria chegarmos ao final deste segundo dia da nossa sexta Conferência Missiológica da ABIBET, essa parceria da nossa ABIBET com as juntas missionárias, a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais. E que terça-feira, né? Ontem fomos tremendamente abençoados por toda a programação, as oficinas, as plenárias, que coisa linda! E hoje, novamente, nós temos este tempo de reflexão e agora, encerrando essa jornada, esse segundo dia desta conferência que nos trouxe um conteúdo extremamente relevante. Por quê? Porque ela está falando sobre o fator autóctone, o protagonismo do líder local. Como é bom a gente pensar nisso quando a gente para e imagina que o nosso sonho como obra missionária, seja no Brasil e no mundo, é irmos a um campo não alcançado e ali pregarmos o Evangelho, anunciarmos a palavra de Deus e ali plantar uma igreja e treinarmos líderes daquela localidade para que este ministério se estabeleça, assim como foi feito no Novo Testamento e em toda a história da igreja. Então, durante esses dias, nós temos tido esta oportunidade de refletir
de maneira tão pessoal. E hoje, nesse nosso segundo dia, você que está conosco aqui desde o início, né? Período ali do finalzinho da tarde, início da noite, participando das salas, participando das reflexões, com alegria. Hoje nós tivemos na primeira plenária a alegria de ter o pastor Pierre, missionário da Junta de Missões Mundiais no Senegal, compartilhando, olha, que testemunho, que palavra extraordinária foi a nossa primeira reflexão. Logo depois, nós tivemos o Missiologados e hoje o Alcir e a Nauzira nos abençoaram de maneira extraordinária. E agora a segunda e a quarta e última reflexão com a nossa querida missionária Marília Manhães, falando aí de um dos nossos povos menos evangelizados, né, e não alcançados, que são os surdos. Nosso coração está muito grato e nós queremos agradecer a você que durante esses 2 dias esteve aqui conosco, participando de maneira tão especial. Então, em nome da Junta de Missões Nacionais, em nome da Junta de Missões Mundiais, da ABBET, da Convenção Batista Brasileira, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. E a nossa expectativa é que este tempo aqui, este momento de reflexão missiológica, tenha sido instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a sua vida, a sua vocação, que tenham sido 2 dias, né, assim, de muita reflexão e de tomada de decisões. E saímos daqui com algo muito importante do nosso coração: a importância e o protagonismo de um líder local. Seja onde for, seja no Brasil ou fora dele, esse deve ser o nosso maior objetivo: plantarmos igrejas, treinarmos líderes locais para que a obra se estabeleça. Deus te abençoe e até a 7ª conferência, permitindo Deus. Deus o abençoe em nome de Jesus. O 6º Congresso Missiológico da ABBET continua agora nas oficinas. Muito obrigada pela sua participação durante esses 2 dias. Os participantes inscritos devem verificar o e-mail cadastrado para acessar as instruções das oficinas. Fique atento à caixa de spam ou lixo eletrônico. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail reflexão.missiologica@jmm.org.br. Que este congresso continue produzindo frutos em sua caminhada, ministério e serviço. Aproveite as oficinas e fique com Deus.